Existiram boatos que Michael Jackson odiava ser negro e fazia transfusões de sangue para trocar sua cor de pele. Essas teorias se mostraram falsas depois que o cantor provou sofrer de vitíligo. Mas acredite, hoje pessoas negras estão de fato sendo manipuladas para realizarem procedimentos que as tornam mais claras. Como e por que essa atrocidade está acontecendo? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Ao ouvir relatos de pessoas negras, é possível perceber como a discriminação age de várias formas, principalmente na pressão estética. Um exemplo do dia a dia são quando pessoas com cabelo cacheado ou crespo são pressionados a alisarem seus cabelos, não por de fato desejarem, mas por todo um contexto que as forçam a fazer isso. Basicamente, o povo africano está sendo cercado por uma crescente na distribuição de diversos cremes que tratam a negritude como um problema a ser solucionado. Mas essa problemática consegue se disfarçar de estética e sorrateiramente age na mente das pessoas, através de gatilhos e outros elementos que instigam o consumidor a comprar. Esses produtos são adquiridos por apenas um motivo: branquear a pele. Acredite, isso é real. Mas o pior de tudo é que esses cremes não apenas destroem a pigmentação da pele, eles são tão fortes que podem até mesmo levar a óbito. Então a pergunta que fica é: qual o preço que alguém pode estar disposto a pagar para atingir um padrão de beleza? Isso vale a sua vida? Um estudo recente aponta que 1 a cada 3 mulheres africanas compram um cosmético para clareamento de pele. Hoje, a polícia africana já possui um plano de ação no combate ao clareamento, mas essa é uma luta muito difícil. Infelizmente, é agir contra a própria tendência do mercado, assim como contra a própria demanda da população. Fica claro que o cerne desse problema é a pressão social. A estratégia desse mercado da estética é atacar diretamente aqueles que fogem dos padrões que eles mesmos impuseram: nariz fino, cabelo liso, olhos claros e pele branca como a neve. Essas imposições de características ficam mais evidentes em regiões em que uma parte significativa da população não é branca. Podemos citar exemplos disso em todo o globo. Nas Américas, acontece com os povos latinos e de descendência negra. Na Europa, o foco já é mais voltado à descendência negra e países ligados ao antigo sistema da escravidão. Na Ásia, essa verdadeira praga estética se alastra por países com população de traços mais fortes e de tonalidades mais escuras. Na África, artistas conhecidos pelo público jovem se tornam exemplos e influências quando o assunto é a despigmentação da pele. Esse é o caso de Michelza, uma influenciadora sul-africana que passou pelo branqueamento de pele e divulga amplamente como esse procedimento auxiliou a reestruturar sua carreira. Em suas palavras, ela explicou: "As pessoas dizem que quando você tem a pele escura, você não consegue encontrar um emprego. Para mim, isso faz sentido, porque eu passei por isso. O conceito criado lá foi de que a cor branca era o ideal para ser respeitado e alcançar o sucesso. E este é o motivo de muitos recorrerem à despigmentação. Os tons de pele mais escuros e retintos são tidos como um problema a ser solucionado. Essa necessidade estética acaba pesando para o lado que mais é cobrado pelos cuidados e pela aparência, que são as mulheres. Em 2018, a OMS apontou que 77% das mulheres nigerianas usam ou já usaram algum produto de embranquecimento. Em 2014, a cantora nigeriana Densia lançou sua própria marca de cremes clareadores, influenciando muitas mulheres a seguir seus passos e comprar seu produto. Quando criticada, a artista disse que era apenas para corrigir manchas e pigmentações, mas em seus anúncios, seu tom de pele estava completamente esbranquiçado. Além disso, a mesma deu uma declaração polêmica em entrevista. Ao tentar se defender, Densia deixou escapar que acredita que branco significa pureza. Pouco a pouco, aquelas que consomem esse produto acabam sendo destinados à agonia de estar preso em um corpo que, além de não parecer te pertencer, te tortura. Em 2022, a nigeriana Ellen deu uma entrevista ao podcast The Comb para a BBC África, deixando bem nítido como sua história foi de simples cuidados contra a acne para um verdadeiro terror. Ellen conta que no início sua preocupação era com as espinhas, mas logo se tornaram uma compulsão por clarear a pele, já que isso era visto como um sinônimo de beleza. Pessoas ao seu redor inclusive comentavam que ela parecia mais limpa por estar com a pele mais clara após o uso de produtos clareadores. Mas a felicidade durou pouco tempo. A nigeriana começou a notar que sua pele estava envelhecendo rápido demais. Em suas palavras, ela disse: "Eu tinha 20, mas parecia estar com 40.
quando ela tentou parar, tudo piorou. Seu corpo começou a ter reações horríveis e cada vez ela precisava de produtos mais fortes para acalmar essas reações. Era como se sua pele estivesse viciada. Isso porque cremes clareadores têm substâncias que impedem o corpo de produzir melanina, que é o pigmento natural da nossa pele e nos protege de raios ultravioleta. No começo, é possível notar diminuição de manchas e uma pele mais clara, mas é no uso contínuo que mora o problema. Quando os efeitos colaterais chegam, eles desgastam a pele do usuário a ponto de parecer décadas mais velho, com uma lista de problemas e doenças, como formação de furúnculos e maior irritabilidade da pele. Assim como em toda a mercadoria existente, produtos mais baratos tendem a ter qualidade inferior. Com esses cosméticos, não é diferente. Além de destruir a defesa da pele contra os raios solares, muitos desses cremes acessíveis também possuem esteroides, hidroquinona, chumbo e mercúrio, que podem levar ao envenenamento e câncer. Então, a população mais pobre é a que mais sofre os danos dessas falcatruas e manipulações por causa de pressão estética. Mas os danos não param nos cremes. Produtos mais invasivos como pílulas, esfoliantes e até mesmo injeções são usados nos procedimentos de branqueamento. Conforme mais e mais pessoas aderem a essa moda tóxica, mais vemos a população negra adoecer por motivos fúteis. Mas o que está sendo feito para proteger essas pessoas e evitar que mais mortes ocorram? A luta do continente africano contra o branqueamento de pele não é algo atual. Isso começou em 1990, quando a África do Sul se tornou o primeiro país a criminalizar a venda dos produtos e agentes químicos que causam a despigmentação. Mas esse processo iniciado pela África do Sul não foi acompanhado no mesmo ritmo pelos demais países grandes do continente. O Quênia só se posicionou quanto a isso 11 anos depois. A Costa do Marfim só agiu a partir de 2015 e a Gana em 2016. Cada país combateu à sua maneira, mas essas decisões tardias influenciaram muito o atual cenário africano. Um exemplo que podemos dar na tomada de ação é Joanesburgo. As forças de segurança locais têm realizado rondas para localizar lojas que vendem esses produtos ilegalmente. Porém, isso é como enxugar gelo. Os policiais apreendem, mas o comércio restabelece suas prateleiras logo em seguida. Como eles fazem isso? Simples, com o contrabando. O controle da entrada e venda desses cremes é difícil, por se tratarem de produtos estrangeiros, ou seja, são importados pelo comércio africano, que negocia com o contrabando devido a uma demanda diária que existe ali. O país pode até proibir a compra e venda deles em território nacional, mas essa regulação não combate o fato deles serem importados para lá. Segundo a reportagem da CNN, clientes falam em códigos com seus fornecedores para conseguir o creme sem que sejam descobertas. Logo, pela falta de controle, o que resta para a África do Sul é realizar um policiamento exaustivo, que serve só para remediar o problema. Prisões, apreensões e multas. Esses são apenas alguns exemplos de ações que acabam sendo padrão em toda a África. O país de Ruanda, por exemplo, aplica até 2 anos de prisão como punição, assim como uma multa de 5 milhões de francos ruandeses, o que é equivalente a cerca de 20 mil reais. Mas tudo isso não é o suficiente. A justiça e o Estado não podem proteger a população de si mesma, e usar a força está fora de cogitação. Logo, uma outra política de prevenção viável é a conscientização. A comunicação social tem sido importante. Os estados conseguem promover campanhas que falam sobre os riscos do branqueamento para a saúde, assim como sobre a importância da proibição. Em outra frente, ativistas negros se esforçam para mostrar como a beleza natural deles deve ser valorizada. É uma ação conjunta para quebrar estereótipos maléficos para a população. Obviamente, não podemos falar que isso dá certo em toda a África. Mesmo que em grande parte dos países a lei seja aplicada e a conscientização aconteça, existem diferentes contextos em cada um deles. Vamos comparar Ruanda com a África do Sul. Em Ruanda, o branqueamento de pele tem se tornado um tabu. A venda, mesmo que ainda seja significativa, é vista com maus olhos e é feita discretamente. Em relação à África do Sul, que mesmo tratando a venda desses cremes como ilegal, não consegue impedir que as vitrines e as prateleiras estejam repletas deles. Caminhando por ruas de comércio, um sul-africano pode achar cosméticos despigmentantes em uma barraca de frutas e vegetais, em uma loja de eletrônicos e em vários outros tipos de comércio. A cada quarteirão, o interessado pode encontrar diversas opções de creme branqueador. Contra os ativistas, também estão outras celebridades. Recentemente, até mesmo a cantora pop Beyoncé foi acusada de usar produtos para alvejar sua pele. Assim, as autoridades seguem enxugando o gelo, enquanto a população africana continua adoecendo por correr atrás de um ideal inalcançável.
Historicamente, a África é repleta de lutas, determinação e orgulho. Figuras políticas tão importantes agiram pela libertação do povo africano, em prol da autoafirmação. Teoricamente, o cidadão africano deveria ser emancipado e cada vez mais orgulhoso do que ele é. Mas o que se formou foi essa onda de necessidade pelo branqueamento, por apagar seus traços étnicos. Querendo ou não, essa ideia foi implantada à força. Então é natural que ela ainda esteja impregnada na cabeça do povo africano. Enquanto isso, ficam as dúvidas. Quantos anos mais vão passar até esse problema ser resolvido? Quantos jovens vão ter que sofrer e adoecer para que uma solução seja alcançada? Você pode não perceber, mas você com certeza já passou por uma arquitetura hostil. O Estado tenta ocultar o que eles estão fazendo contra a população. Mas eu te conto tudo sobre isso neste vídeo que está aparecendo na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e ótimos negócios!